E do nada eu falei assim, eu preciso de gravar um vídeo hoje. Eu sei, normalmente eu tenho gravado 2 por semana porque eu preciso de gerar conteúdo para trazer um conteúdo inédito aqui para vocês. Mas ontem à noite eu assisti uma live de um livro que eu tinha lido em janeiro do ano passado, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E hoje, quando eu tive a oportunidade de estar com uma pessoa no compromisso agora de tarde, eu conversando com ela, eu lembrei de propósito. Ela estava me contando que a filha dela tem 9 anos, ela já percebeu o que, que a filha dela quer fazer. E daí eu fiquei pensando, quantos de nós nascemos com um talento, às vezes por falta de orientação, de ter um mentor na vida, né? Eu escolhi minha faculdade assim, ó, não tem matemática, não tem matemática, não tem matemática, não tem matemática e é barato. Fiz direito, era R$ 124 quando eu entrei na faculdade em 1998. Mas não era a minha vocação, não era o que eu queria fazer. Eu tenho visto pessoas passando a vida em um emprego que não queria estar, passando a vida fazendo uma faculdade porque a mãe obrigou, porque gostaria que fizesse aquele tipo de faculdade. Eu vejo pais e pessoas escolhendo profissões simplesmente porque é o que dá mais dinheiro. Eu vejo pessoas deixando e abrindo mão dos sonhos por medos de não dar certo, por medos de não remunerar bem, por medos e por medos, e o medo, ele de fato, ele empaca as pessoas. E o que eu queria falar com você? Tem lutas que é só você e Deus no seu quarto. Ninguém mais tem que saber. Quando você fala, Deus me usa, e presta atenção na analogia que eu vou fazer para você, Deus vai ter que te tratar para poder te usar. E aí eu quero falar com você a respeito de processo, de descobrir o seu talento, de descobrir para que você veio no mundo. Porque todos nós temos problemas, todos nós temos situações difíceis. Mas todas as pessoas que chegaram no sucesso, elas olham para trás e falam, sem aquele problema, sem aquele processo, eu não teria chegado até aqui. Então, não importa o que você está vivendo hoje, o seu processo, o momento que você está passando, é manifestação de Deus te ensinando, te provando, te moldando, para você chegar aonde você precisa de chegar. Às vezes a gente está em pé por lado de fora, aqui eu estou falando com você, você está aí parado me ouvindo, às vezes no trabalho, às vezes na família, às vezes até como um líder forte, mas às vezes por dentro você quer desaparecer. Por dentro você está assim, Deus, por que você não me leva? A gente não consegue entender os processos internos e eu sou prova viva disso. A cada mentoria que eu faço, a cada processo de coach que eu faço, eu percebo que nós não somos imparciais para nos analisar. Perceba a profundidade disso, pessoal. Olha só. A gente não consegue entender os processos internos que a gente vive. E além dos internos, tem os externos que a gente sofre. A guerra na mente, ela vai ser sempre mais forte do que qualquer outra guerra. Porque o inimigo, né, ou o que você quiser chamar isso daí, os problemas, as dificuldades, o universo, sempre mexe com o nosso pensamento. É ali que a gente toma decisões certas e erradas, é ali que a gente só pensa o negativismo, que entra no espiral da negatividade. Na live de ontem, no livro Mais Esperto que o Diabo, o Thiago Negro lembrou muito bem de uma passagem quando Napoleão Hill pergunta para o diabo assim, e a entrevista é uma analogia, né? E ele pergunta para o diabo, como você consegue dominar a mente humana? E o diabo fala com ele assim, eu uso parte da mente que está vazia para implantar os medos. Então, são 6 medos os maiores, né? Ele fala medo da morte, medo da pobreza, né? Saúde, essas coisas todas. E eu fiquei fazendo analogia, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Assim que a gente aprendeu na vida. E o diabo justamente responde isso num livro que é o Mar de Sabedoria. E várias outras perguntas que são feitas que faz assim, ó, com a sua cabeça. Puf, como eu não pensei nisso. Recomendo demais, Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill, um livro complexo. Mas se você quiser buscar sabedoria lá, você vai encontrar muita, né? Quantas pessoas já falaram, Deus, me dá um sinal, Deus, por que você não me leva, né? Porque ninguém consegue entender a batalha da mente humana, ninguém consegue entender a complexidade das emoções. A gente não consegue entender por que nós agimos de um jeito, deixamos de agir do outro. E às vezes uma palavra, uma solução que chega para você, às vezes até de uma pessoa usada por Deus para te trazer uma solução, para você ela parece tão impossível. E aí, porque nossa mente é limitada demais para entender o poder de Deus. Porque Deus não abre mão de nós. Se hoje você existe, é porque existe um projeto na sua vida.
Toda vez que eu tenho oportunidade de mandar uma mensagem de aniversário para alguém, eu escrevo assim: você só está comemorando seu aniversário hoje porque o universo está dizendo, eu preciso de você aqui. E eu tive a oportunidade de comentar agora à tarde com essa pessoa que eu conversei e falei com ela o seguinte: presta atenção, tudo que Deus faz é incrível, é perfeito. Você concorda comigo? Tudo Deus faz é perfeito, óbvio que é perfeito. E você, que acredita ser imagem e semelhança de Deus, foi criado e escolhido por Deus, você nasceu para dar errado? Sério? Aquele talento do filme que eu sugeri para você, do Soul, né, da Disney, onde as almas são preparadas para virem, né? E quando as alminhas eles estão sendo preparadas com mentores, como Madre Teresa de Calcutá e vários outros, né, pessoas, personalidades maravilhosas do nosso mundo, ela tem que descobrir qual é o talento, qual é o propósito dela. E daí a hora que ela descobre o propósito, acende aqui no selinho que ela tem no peito uma luzinha verde. E aí ela tá pronto para vir ao mundo. Todos nós nascemos com um propósito. Quanto mais cedo você perceber o seu propósito, mais rápido você vai desfrutar disso. Tem uma história do Justin Bieber que eu vou contar bem rapidamente, que eu acho muito incrível a história dele, que fala de uma mãe que foi uma puta de uma mentora e de uma criança que nasceu com um propósito e um talento. O Justin começou a tocar panela na cozinha com 2 aninhos de idade. E a mãe dele percebeu que ele conseguia tirar sons incríveis e contratou para ele um professor de bateria. Nascidos em lares cristãos, ele cantava na igreja, né? Logo cedo ele já começou a cantar, a tocar na igreja. Da bateria ele começou a tocar violão e começou a cantar, né? Levita na igreja. E como tinha muito parentes fora, a mãe dele pegou e colocou os vídeos no YouTube. Só que dos vídeos do YouTube, além das filmagens da igreja, ele começou a fazer alguns covers de artistas famosos e postar esse vídeo. E a mãe ficou preocupada quando o vídeo começou a ter muitas visualizações de pessoas que não eram da família. Pensou em até fechar o canal do YouTube, porém uma pessoa procurou. É quando Deus se manifesta e fala: faz isso não, ele tem talento. E com 13 anos ele foi procurado por uma grande gravadora e foi para Atlanta. E foi quando ele gravou o primeiro hit dele que fez sucesso. E nunca mais ele voltou. Às vezes eu vejo nós condenamos crianças dentro de sala de aula, obrigando a estudar a matemática, a química, a física, julgando e brigando com as crianças porque às vezes não são boas na bendita da matemática, que eu também não sou. E o talento está ali escondido e a gente não faz nada para que a gente possa acender aquele talento daquela criança. E a gente não observa no que ele é bom e não investe naquilo. A mãe do Justin Bieber foi uma puta de uma mentora, sim. Ela viu de longe o que ela precisava de fazer. Ela poderia ser, como qualquer outra criança que a gente conhece, enfiado o menino dentro de uma escola e obrigada ele a fazer uma faculdade de medicina, de direito, de engenharia, que não levaria ele a nada. E por causa dela, hoje ele é quem é. Eu não tenho dúvidas disso. Então, o que eu tô te falando é o seguinte, todo mundo que chega lá, todo mundo que tem sucesso, não é porque é super capacitado, não é porque é super forte, não é porque é uma pessoa fora do comum. É uma pessoa que percebeu o talento e se permitiu passar pelo processo de aprendizado, passar pelas lutas, não desistir, ter fé, ouvir a voz de Deus, não desista do seu futuro. Deus já escreveu todos os seus dias e pessoas estão sendo colocadas no seu caminho a todo momento. Dificuldades também estão sendo colocadas no seu caminho a todo momento, te preparando para o processo. Coisas boas e coisas ruins precisam de acontecer com você para se cumprir o seu destino. E lembre-se do porquê. Não pense no o quê, mas lembre-se no porquê. O que me faz levantar da cama todas as manhãs? O porquê? Qual o meu propósito? O que você precisa de ouvir para dar um rumo na sua vida, você não vai encontrar no Big Brother Brasil. Você não vai encontrar em canais de YouTube falando besteira para você rir o tempo inteiro. Você não vai encontrar em rodas de boteco, na boate. Você vai encontrar conselhos de pessoas que te amam, que entendem do assunto, que são especialistas no assunto. Talvez na igreja, na boca de um profeta. E no meio de pessoas que são melhores que você no sentido de ter uma visão de futuro, de serem otimistas, de te orientarem no melhor caminho, de te direcionarem cursos, livros, pessoas que acrescentam na sua vida conexões positivas.
Nunca aceite opinião de quem nunca construiu nada. O mundo tá cheio de crítica, gente, vocês não têm noção de como eu recebo crítica. Porque eu estou fazendo o que várias pessoas não se dispuseram a fazer. Não sou psicóloga, não sou psiquiatra. Sou a advogada mais psicóloga que você vai ver na sua vida, porque eu amo pessoas. Eu tenho um propósito de vida. Claro, o meu porquê, ele tá claro. Percebe? Então, o que eu quero falar com você hoje é o seguinte. Não desista do seu propósito. Não desista do que você nasceu para fazer. Não tem tempo, não existe tarde demais. O processo vai valer a pena. Somente viva o processo. Esse é o recado que eu tinha para você hoje. Só assim a gente se vê no topo.